A paz, irmãos. Como toda professora bem organizada, tem uma colinha, né? Porque falar das maravilhas de Deus e dos caminhos que Ele nos traz é uma coisa nobre e difícil de falar. Mesmo que uma professora, eu estou acostumada a falar em público, mas um público onde está na minha zona de conforto, né? Não expondo algo tão íntimo meu. E eu sou uma pessoa muito reservada. E esse ano, Deus reservou várias coisas na minha vida e na vida da minha família. Estar aqui, hoje, nesse púlpito, falando com vocês, para mim já é o maior testemunho que eu podia dar na minha vida. Porque enquanto eu pensaria estar numa igreja, seja ela qual fosse, para mim é o maior dos milagres estar aqui, tá? E Jesus é o mestre dos mestres, o professor dos professores. Amo essa profissão, ainda bem que tem o maior dos professores nos guiando, para falar sobre um milagre que Deus fez na vida do meu pai. No dia 26 de agosto, num sábado, de madrugada, ele teve um infarto. Ele sentiu um enjoo durante o dia, mas até então, como ele não é muito de falar o que sente, então saiu todo mundo correndo para o hospital e o médico falou que ele tinha infartado. E aí começou a nossa peregrinação. Não estou acostumada ao âmbito hospitalar, somente aqui de Mariporã. E foi uma peregrinação, a gente começou aqui no Anjo Gabriel, 3 dias internados. Fomos para a Santa Casa de Misericórdia, São Paulo, para fazer então um cateterismo que seria a salvação, né? E já começou logo de cara que ele nem pôde fazer o cateterismo no dia agendado, porque ele tem problema renal, ele não tem um rim. E isso dificultou o processo, tinha que hidratar o rim. E isso passou mais um dia, mais 2. Foi feito o cateterismo e nele a notícia que a gente não esperava. Que não havia outra solução a não ser uma cirurgia de ponte de safena. Era um caso gravíssimo, que nem o médico sabia como é que meu pai estava ali ainda sem ter nenhuma intercorrência depois da primeira vez que ele passou mal. E nisso nós ficamos desesperados, mas Deus foi maravilhoso na nossa vida, porque parece que Ele providenciou tudo. Tudo que podia dar errado, Deus fez com que desse certo. Tudo que o enfermeiro talvez tenha se enganado para colocar uma medicação que não era, um acesso onde não devia, meu pai continuou ali firme. Até que ele fez a grande cirurgia, uma cirurgia de grande porte, que está marcado nele até hoje. E aí, passou os dias, foi até no dia do meu aniversário, passei com ele lá, foi no dia 5 de novembro que ele fez a cirurgia, meu aniversário foi no dia 4, eu passei com ele no hospital. E foi muito angustiante, eu nunca tinha vivido uma coisa assim parecida na minha família. Eu sabia que um dia, alguma coisa desse jeito poderia acontecer, pois nós estamos suscetíveis a doenças e males, mas quando é com você, com a sua família, você não sabe o que fazer, você não sabe o que agir, como agir. E aí ele fez, e passou tudo, ficou 3 dias na UTI, deu tudo certo, ele teve alta para vir para casa, e eu na maior expectativa, né? Até no dia que ele teve alta, foi num domingo de culto, ele teve alta de manhã. Eu vim aqui à noite, eu estava desesperada para falar, porque eu precisava falar como Deus tinha sido bom. Mas aí percebi que não era assim, você não chega falando e interrompendo o cronograma do pastor, né? E aí a gente aguardou, mas Deus sabe de tudo, até o aguardo dessas coisas, porque teve mais uma intercorrência, depois de quase 2 meses, que a gente achou que ele estava bem, tal. Ele passou mal na madrugada novamente, foi internado às pressas no Anjo Gabriel. E o médico olhou para mim e falou, você é a filha? Eu falei, sim. Ele teve outro infarto. Eu falei, de novo, outro infarto? Sim. Tá bom, ele não mal conseguia falar. O ar faltava e dali eu pensei, acho que ele vai. Mas, ao mesmo tempo, com o pé na realidade, mas com a cabeça lá em cima, pensando que Deus pode tudo. E pôde mesmo. Porque no outro dia, eu fiquei lá de manhã de
de guarda lá, tentando entrar, porque na UTI não pode entrar na emergência, né? Até que alguém me deu uma brechinha, uma alma muito caridosa, deixou eu entrar lá 2 minutinhos para conversar com ele, e ele estava péssimo. Aí a minha mãe voltou no horário de visita às 4 da tarde e falou, mas seu pai está melhor. E eu tinha falado para minha irmã, acredita, porque realmente ele não está bem, mas Deus pode fazer assim e ele ficar bem. E foi mesmo. Eu voltei à noite às 7 horas, só para visitar, para conversar o que tinha acontecido, e o enfermeiro falou, você não vai ficar? Ele vai para a enfermaria agora. Ele saiu da UTI, ele estava com líquido nos pulmões, devido à cirurgia. Eu não entendo bem esse processo, mas é alguma coisa que não venou direito ali, e era um processo que acontece após esse tipo de cirurgia, né? E foi um milagre, porque primeiro deram uma medicação que não podia ter dado para ele, porque ele não teve um infarto. Isso só agravou o que ele tinha. A médica da Santa Casa falou, o senhor está vivo aqui porque Deus quis. Porque tudo aconteceu para que você não ficasse. E ele se recuperou assim, sem precisar colocar dreno, nada, somente com a medicação. 4 da tarde ele estava ruim e à noite ele estava bom, excelente. Hoje ele está em casa. E quando tudo isso aconteceu, nos primeiros dias eu dobrei o meu joelho, que meu pai não é convertido. Até por isso ele não está aqui, apesar de ter pedido para agradecer a todos pelas orações. Ele não é convertido. E quando eu dobrei os meus joelhos, eu pedi não somente a cura, eu pedi que Deus desse um tempo para que o meu pai entendesse e ganhasse a salvação dele. Só que isso não ocorreu. E durante esse tempo, foi por isso, pastor, que eu falei, que muitas coisas aconteceram em casa. Tudo que eu achei que seria rápido, ele mudaria, logo ele se converteria. E aí eu comecei a entender que na vida não é assim. Eu também não mudei de um dia para o outro, que o propósito de Deus é muito maior. E eu não sabia o que falar hoje, porque falar do nome de Deus para mim é muito maravilhoso. E aí eu fiquei nessa questão do propósito. E quando os irmãos vêm aqui falar na frente, falam assim, olha, Deus falou comigo. Eu abri um livro, Deus falou no meu coração que era aquela fala que eu tinha que falar. Aconteceu comigo. Hoje, eu já tinha outra coisa para falar com relação ao propósito de Deus. E aí, eu fuçando ali na parte evangélica da internet, procurando palavras e tal, aí veio a segunda escritura. Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Tá? Eu ouvi também, então Deus foi colocando no meu coração. Hoje eu estou falando que Deus está colocando as coisas no meu coração. Eu não achava que isso ocorresse. Eu fui ouvindo frases, fui ouvindo pessoas, e aí eu ouvi uma frase essa semana que falava que milagre a gente não explica, a gente vive. Eu não sei qual é o propósito de Deus na vida do meu pai, na vida da minha família. Pode ser que o propósito, de repente, nem seja somente para ele. Pode ser alguém que esteja aqui hoje e está passando por uma situação de angústia parecida e se inspire para saber que Deus é bom e Deus faz mesmo. Eu dobrei o meu joelho e Deus me ouviu, mesmo meu pai não sendo convertido. Eu vim aqui porque no dia que eu vim no domingo, o irmão Dodô estava pregando sobre os 10 leprosos, a qual Jesus curou, e 9 foram, e somente um, que era samaritano, voltou para agradecer. E Jesus falou, mas não foram 10 os curados? Então, eu vim aqui hoje para agradecer, assim como aqueles 10 leprosos, agradecer a Deus pela cura do meu pai, e eu creio ainda que tudo Ele pode fazer, na questão espiritual, na conversão dele, de toda a minha família. Bendito é o nome do Senhor, agradeço Ele demais por isso, porque assim, eu estar hoje aqui para mim está sendo muito especial. Eu já passei ano novo em vários lugares, vários, os melhores, os piores. Esse é o melhor lugar que eu estou passando ano novo na minha vida. Cadê um? Esse aqui, Dô? A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu vim me testemunhar hoje, nesta noite.
antes de eu vir para cá, na igreja, eu estava olhando a Bíblia. Aí eu falei com o Senhor, Senhor, eu vou contar o meu testemunho do nódulo no seio. Aí, como eu tinha abrido, eu não tinha lido ainda. Aí veio a da filha de Jairo, que Deus curou do fluxo de sangue. Por quê? Porque ele quer que eu conte essa bênção também. Primeiro eu vou contar do nódulo. Em 2014, foi diagnosticado um nódulo no meu seio esquerdo. Ele estava em 3,5, parece, se não me engano. E esse nódulo persistia. Aí o médico falou para mim, 6 meses você vai tirar, vai fazer a mamografia e a ultrassonografia. Aí todo 6 meses eu ia. E o nódulo estava lá. Aí eu falei, Senhor, eu estou com tanto medo que o médico falou que se não diminuísse, ia fazer uma biópsia. Aí foi um dia muito, muito especial para mim nesse dia. Que o pastor chamou aqui na frente. Falei, bom, Senhor, agora é o dia do meu milagre. Aleluia. Eu estava com muito medo. Aí eu vim na frente. Aí o pastor orou por mim. Eu senti um calor tão grande. Falei, Senhor, eu recebi o meu milagre, eu creio. Eu não vi a hora de chegar o dia de eu fazer a mamografia de novo e a ultrassonografia. Aí eu fui fazer, chegou o dia, falei, Senhor, eu creio. Aí o médico falou assim, você está fazendo de 6 meses? Eu falei, eu estou. Aí ele pegou e falou assim, mas é engraçado, desde 2014 o seu nódulo não sumia, não diminuía, agora só está em 2, está diminuindo. Aí ele falou assim, aí ele pegou, fez o exame de novo e falou assim, eu tenho certeza que o seu nódulo é benigno. Você não vai precisar fazer a biópsia. Aí eu vi dando tanto glória a Deus, tanto glória a Deus. Eu estou feliz porque eu sei que estou curada, entendeu? E do fluxo de sangue, quando a minha filha faleceu, foi muito... Na verdade, mesmo que a gente sendo um cristão, tirou o meu chão. Aí, porque a gente nunca está preparada para a morte, né? Então, eu não estava preparada naquele dia, sabe? Assim, espiritualmente. Porque tem pessoas que é forte, né? Veio um barco que segura ali, eu não consegui. Aí eu comecei, assim, a cair na depressão. Aí, não bastasse, foi minha mãe. Quase tudo um atrás do outro. Depois foi meu pai. Falei, pronto. Falei, só Jesus agora e mais ninguém. Aí eu vou entrar agora no fluxo de sangue, da mulher do fluxo de sangue. Eu não comia, eu não dormia, minha vida era só chorar. Aí meu sangue foi para 9. Que o certo é 15, né, Beth? É 15, o meu estava em 9. Porque eu não comia coisas assim que me sustentasse, me desse carboidratos, essas coisas, vitamina no corpo, eu não tinha. Aí eu fui no médico, inclusive eu fui no meu convênio, aí eles falaram assim, você tem que passar no hematologista. Aí eu fui, aí o médico falou assim, olha, os teus exames aqui estão muito baixos, seu sangue, você vai ter que tomar esse remédio para o resto da tua vida. Você não pode mais deixar chegar a esse ponto do seu sangue, porque ele pode virar leucemia. Aí eu comecei a tomar essa B12. Tomava B12 de 3 em 3 meses. Aí o médico falou, você não pode ficar sem essa B12.
Aí eu comecei a tomar, aí de vez em quando eu comia, de vez em quando não, tal. Aí, a partir daquele dia que o pastor orou para mim, eu falei, Senhor, eu creio que eu estou curado, porque eu estou tendo apetite, eu estou comendo. Eu falei, que milagre é esse, Senhor? Eu vou contar, eu não vou ser igual aqueles 9 leprosos lá, não. Eu tenho que levar, né, o povo que Deus, que Jesus existe, Ele faz o milagre mesmo. Aí, eu voltei no médico. Oh, meu Deus, mas é muito forte. Aí eu voltei no médico, ele falou assim, Dona Elizabeth, a senhora está tomando direitinho? Nossa, seu sangue está maravilhoso. Ele falou, pode parar, e faz tempo que eu não tomo. Já vai fazer 1 ano que eu não tomo mais. Ele falou, como assim? Eu falei, Jesus me curou. Não precisei mais de remédio, o meu remédio é Jesus. Aí eu fiquei muito feliz, sabe? E eu estou muito feliz de contar para vocês esse milagre. Para mim foi um milagre, foi uma bênção grande. E aprendi muita coisa, meu querido pastor, aleluia. Coisas assim que eu não sabia da Bíblia, aprendi com ele. Graças a Deus aprendi a ter paciência. Ai, meu Deus, glória a Deus. Aprendi a orar de verdade. Deus é bom demais. E peço todas as noites, todas as madrugadas. Gosto muito de orar de madrugada, sabe, irmãos? E apresento sempre a vida do pastor, porque ele é um canal de bênção na minha vida. Muito obrigada, viu, irmãos, pela oportunidade. Amém? É. Amém. A paz, irmãos. Eu estou tremendo os pés da cabeça desde que eu cheguei. O pastor fala sempre assim para mim, quer dar o testemunho? Ai, esse ano não, pastor, esse ano não. E hoje eu estou aqui. Ele veio semana passada falar comigo e eu falei assim, pastor, eu vou pensar, vamos orar? Ele, tá bom, eu posso orar? Eu falei, pode. Olha que difícil, né? Na hora de pedir, de chorar, de falar, Deus, me ajuda, Deus. E quando ele me ajudou, eu fiquei aqui, igual os 9 aí. A gente está na carne, a gente também peca, né? E eu acredito que eu pequei porque eu demorei. Eu cheguei aqui nessa igreja, eu passava na rua e falava assim para o Roberto, eu quero vir nessa igreja, eu quero vir nessa igreja, várias vezes. E um dia do nada ele falou, vamos naquela igreja? Vamos, né? E eu gostei muito. Ainda falei para ele assim, eu gostei do pastor. E eu falei assim, eu vou ficar aqui. Falei para ele. E comecei a vir para cá, direto. Cadê o pastor? E um dia eu contei minha história para ele, que eu tinha problema de artrite, muito grave, severa, muito remédio, de contar assim, 54 comprimidos por semana, 200 e pouco por... E foi... horrível. Eu até esses dias eu falei para o Roberto, será que a gente tem aquela tabelinha de quanto eu tomava de remédio? Né? 90 de corticoide por dia. Então, era horrível aquilo. Rosana, Rosalina acompanharam, meu genro acompanhou, a Bia tinha 2 anos. E eu cheguei aqui, um dia o pastor falou assim para mim, Silvia, eu senti no coração de orar por você, você aceita uma oração? E, gente, todos os dias eu ia dormir com dor. Eu acordava com dor, eu dormia com dor, eu passava o dia com dor. Eu ria, porque um tempo você vai acostumando com a dor. Você acaba acostumando com ela, infelizmente, né? Porque é todo dia. E aí, quando ele pediu para orar, eu entrei naquela salinha que eu nem conhecia. Eu conhecia, mas não da igreja. E eu entrei ali, entrou o Roberto, entrou a Bia. E quando a gente começou a
pastor começou a orar, eu entrei com tanto amor, eu entrei com um coração tão aberto para Deus, eu queria sentir, eu acho que aquele dia eu tive fé, eu tive uma fé que eu não tinha, é como a irmã falou ali, foi subindo uma quintura, uma coisa diferente, alguma coisa mudou ali naquele instante. Eu não sabia se era só eu que estava sentindo, mas às vezes eu falava, será que tem alguém mais sentindo? Será que o Roberto e a Bia estão sentindo? Será que eu passo? Será que é só eu? Eu não sei, mas eu senti. E foi daquele tempo ali eu comecei a não sentir dor. Eu dormia e eu falava, acordava sem dor. Eu não estava entendendo, né? E eu falei, foi um milagre, porque você abrir os olhos e sentir dor, gente. E quando o pastor falou assim, você quer falar? Eu sempre falando não. E nessa semana que ele falou que ia orar, eu também, fui passar o café, queimei a mão. Queimei feio. E eu passei a noite inteira com a mão dentro da água gelada. E aquela dor. E eu orando, Senhor, me dê força para ir lá na igreja, dar o testemunho. Não porque eu não quero dar o testemunho, porque eu tenho vergonha de estar aqui. E eu cheguei, do nada, tirava da água gelada, a dor. E na hora veio na minha cabeça, meu Deus, isso daqui é como aquela dor, era constante, tirava da água, ficava. Foi uma lição que eu recebi, sabe? Porque, Deus, eu esqueci da dor, eu esqueci aquela dor, por isso que eu não quero ir lá. Né? E quando eu comecei a sentir aquela dor forte, a queimação, né? Eu falei assim, eu preciso ir lá. Mesmo que eu vou dar um jeito, eu vou. Eu tinha pensado que o pastor tinha esquecido. Aí ele foi lá, eu falei, eu não vou falar não. Gente, a dor, eu não tenho mais aquela dor da artrite. Eu não sei mais o que é acordar com dor ou dormir com dor. Aquela sala, aquela noite, houve alguma coisa, porque eu senti como a irmã sentiu, eu senti aquilo lá, até quando você falou, eu falei, olha, mais uma, né, está comprovando. Então eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu vivi 20 anos, ela tinha 2, eu vivi 20 anos com dor, de dia e de noite, mesmo com remédio. Aí nós fomos descobrir que era uma artrite severa. Então, eu ficava na minha casa, gente, um dia eu entrei numa igreja e o irmão falou assim para mim, tá com dor, irmã? E eu rindo, falei, tô com dor. Ele, mas como que pode estar rindo, né? Eu falei, é Deus. Então eu tenho que agradecer, o meu testemunho é esse de que Deus foi muito bom para mim, né? A gente tem tanta coisa para falar, mas ela marcou aqui dentro dessa igreja. Eu tenho que agradecer a Deus, agradecer o pastor por convidar para ir para aquela sala. Geralmente salinha, quando o pastor chama é para dar bronca, aquele dia foi para a glória de Deus, né? Deus me abençoou. E é isso que eu deixo para os irmãos. Amém, Silvia. Deus abençoe. Amém. Irmãos, eu fico muito feliz mesmo. E é como eu disse para vocês, eu participei, às vezes, de ir ajudar a dar o braço para a Silvia descer do carro, e é um passinho atrás do outro. E o que vem no meu coração, irmãos, é que é a fé de vocês. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, vocês têm um pastor doido que acredita. Então, se vocês acreditarem, eu sou doido o suficiente para orar. Não importa o que vocês venham pedir para mim. Então, quando junta 2 que acreditam, o Senhor faz. E eu sempre faço isso. Os irmãos aqui são testemunhas disso. Já aconteceu, acho que a Andréia. Eu falei assim, Andréia, vem aqui. Ai, pastor, eu fiz alguma coisa? Não, André, eu quero orar por você que você vai pegar uma estrada. Vem, irmão, vem aqui. Ai, pastor, eu fiz... Não, eu quero orar por você. Vamos colocar em prática a nossa fé, irmãos. Vamos orar. E os irmãos deram testemunhos aqui relacionados à cura. Mas são vários, irmãos. São vários testemunhos envolvendo
vida financeira, envolvendo porta de trabalho, porta de emprego e tantas outras coisas mais. Eu tenho um testemunho para dar para vocês relacionado à vida da igreja. Tá certo? Deu aí? Pode apagar as luzes, por favor? São 2 vídeos, Kel, aqueles 2? Tá. Eu vou passar para vocês um vídeo. Os irmãos... Para cuidar dos meus irmãos, para cuidar das minhas sobrinhas, para cuidar do meu pai, da minha mãe e da minha esposa. Foi difícil, muito difícil. Muitas das vezes, mestre, socorre eu, que está difícil. E ele me ajudou, mediante a palavra do Senhor. Hoje, é tão lindo de ver o quanto que eles olham para mim. Verdadeiramente, você é um homem de Deus. Então, meu 2023, foram tantas coisas que aconteceram. E naquela cartinha, eu fui anotando. Aconteceu. Mas entende, irmãos, quando vocês pedirem intimidade com Deus, muitas das vezes Ele vai abalar as estruturas para falar assim: ou você vira Maria, ou você vira Maria. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Vamos colocar em pé, irmãos? Na verdade, podem ficar sentados, só vem o louvor. Nós vamos fazer o momento da ceia agora. Vamos lá, irmãos, tem meia hora. O tempo passou rápido, hein? Eu já vou aproveitar e já vou ler o texto que eu falei para os irmãos que eu ia falar em 5 minutos. Me cobraram. Então já vou usar os meus 5 minutos. Só me deram 5 minutos, irmãos. Olha aqui. Eu vou deixar em João capítulo 16. Falamos de ciclos, né? E João 16, 17 era um ciclo que iria se fechar e um ciclo que ia iniciar. E o ciclo era que Jesus ia morrer e os discípulos iam ser abandonados. E o novo ciclo que viria é que depois ele ressuscitaria e voltaria para eles. E João 16, Jesus está falando desse momento. João 16, 16. 16, 16. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Mais um pouco vai ser ano novo. E um pouco mais é a eternidade. Mais um pouco pode ser que seja um ano de adversidades. Ou foi até aqui. Jesus estava dizendo o seguinte: vocês vão se entristecer e o mundo vai se alegrar, porque eu vou morrer. Mas a tristeza de vocês vai ser momentânea, porque eu ressuscitarei e virei até vocês. Jesus diz para nós, um pouco mais, nós vamos ter momentos de lutas. Um pouco mais, nós vamos ter momentos de frustrações. Mas, mantenham-se firmes. Mas, não desistam.
tudo passa. Tudo tem um fim, tudo tem um tempo determinado. E Jesus disse, um tempo mais e vocês vão me ver de novo. Ele diz que isso é como uma mulher na fase do parto. Quando aumenta as dores, aumenta a dilatação, significa que o bebê está próximo, está nascendo. Então, quando aumenta a dor da mãe, quanto mais dor a mãe sente, mais próxima ela está de se alegrar. Assim é a vida do crente. Quanto mais ele é perseguido, quanto mais ele passa por tribulações, quanto mais ele chora, quanto mais ele se entristece, a alegria dele está mais próxima. E o Senhor disse isso para nós, um pouco mais um pouco e vocês já não me verão. E um pouco mais me verão novamente. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Vamos colocar a diaconia aqui, por favor? Estendam as mãos para cá, irmãos. Senhor, como discípulos do Senhor, participamos da mesa, em gratidão, em comunhão e em muita alegria. Na Tua presença, obedecemos a Tua palavra, que quando o Senhor disse que deveríamos comer deste pão e beber deste cálice todas as vezes, anunciando a Tua morte, como discípulos do Senhor, obedecemos e clamamos a Tua presença do Teu Espírito no nosso meio. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, consagramos e participemos juntos. Senhor a todos, não reparem na minha voz, eu estou meio rouca, mas o testemunho que eu tenho é muito breve, é um testemunho de vida, é um testemunho de libertação, e que o Senhor pode fazer além daquilo que a gente pede e espera. E Ele é maravilhoso. Eu era uma pessoa muito difícil. O Senhor, Ele tem moldado a minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque um certo dia, depois que o pastor foi na minha casa, conheci minha família, né? Comecei a congregar aqui, através da vida do Dodô e da Beth, que cuidaram de mim, mesmo estando congregando em Terra Preta. E eu vim congregar aqui, pastor foi conhecer minha família lá. E aí ele perguntou N situações e eu falei, não vou viver de mentira, né? Porque o Senhor vai me pastorear. E eu abri o meu livro, contei tudo o que se passava. E ele falou assim, eu vou te ajudar. E eu dei oportunidade para Deus trabalhar na minha vida a partir daquele dia. E Ele tem me sustentado a cada dia, eu tenho mudado a cada dia. E não é porque eu falo que mudei, mas é porque pessoas chegam até mim e percebem essa mudança e falam, você mudou. E através dessa mudança, comecei a participar dos Gêmeos. E o Senhor, Ele falou grandemente no meu coração, no primeiro Gêmeos que eu vim aqui na igreja. E eu vinha só no Gêmeos quando era na igreja. Quando era no Gêmeos na casa das pessoas, eu não ia. Eu falava assim, eu não vou. Porque eu era cheia de coisinhas, assim, sabe? Aí eu não queria ir. Aí eu falava, ai meu Deus, não vou. Aí um belo de um dia, eu sonhei, e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. E aí cresceu um desejo imenso de participar dos Gêmeos nas casas das pessoas, porque era um trabalho que a gente tinha em São Paulo, que chamava Célula. E um tempo teve esse trabalho, né, na minha casa, e eu queria retornar, fazer esse trabalho, e eu comecei a vir. Já deu 5 minutos? Ah. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, e de lá para cá o Senhor começou a trabalhar no meu coração.
E a Fernandinha começou a ter o desejo de fazer os gêmeos em casa e eu estava muito arredia, eu não queria. Eu não queria porque minha casa é bagunçada, porque eu não tenho tempo e eu vou ter que chegar correndo. Eu sempre trabalhei em São Paulo. E um belo de um dia o pastor me chamou quando eu estava saindo dos gêmeos da casa do irmão Benê. E ele falou assim: irmã Andréia, eu preciso conversar com a irmã. Aí eu falei: meu Deus do céu, já fiquei imaginando o que será, né? E aí ele falou assim: eu estava pensando em fazer uns gêmeos na sua casa. Eu falei: meu Deus. E eu não podia nem falar não, né? Porque há um tempo atrás eu tinha orado ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu queria tanto fazer, mas não consigo, por N situações assim, né? O Senhor arrancou meu trabalho. E aí eu não tinha como falar, não tenho tempo de limpar minha casa. E aí eu falei com o Carlinhos aceitou. E num dia desses que eu estava no Gêmeos, na casa da irmã Rita, e a gente tinha que abrir um comentário sobre... Eu nem lembro sobre o que foi, eu comentei do meu irmão lá. E a Silvia falou assim: você convida o seu irmão para vir. Aí eu falei assim: mas ele não gosta que fala da palavra para ele é muito nervoso. E aí ele veio trabalhar na minha casa, que a gente está mexendo com uma reforma lá. E aí eu tinha conversado com o pastor, eu falei assim: eu queria que o Senhor fizesse a obra pelo que eu sou. Então eu não falo mais. Eu não falo mais. O Senhor tem que usar a minha vida, se Ele tiver que usar minha vida como testemunho. E através desse testemunho de vida, Ele começou a vir, aí ele veio no Gêmeos. Você veio no Gêmeos? Não, ele veio no culto da família. E de lá para cá ele tem vindo. Ele ouve louvor todos os dias em casa. E ele chegou em mim e falou: minha irmã, eu só estou indo porque você é uma mulher de Deus. Eu tenho visto a mudança. E ele falou: tem visto a mudança em mim e no meu lar. Eu fiquei muito feliz por isso. No dia que teve o primeiro Gêmeos lá na minha casa, ele ficou escondido no quarto. E ele falou: não fala que eu estou aqui. Aí eu falei: o pastor está escondido lá, meu irmão. Ele não quer sair. E ele está ali. Lindo, maravilhoso. Deus é bom. Amor. Rapidinho, hein? 5 minutos. O testemunho é longo, cheio de detalhes, mas eu vou dar uma enxugada, tá? Um dia, no comecinho do ano passado, eu orei para o Senhor frutificar os frutos do Espírito Santo dele na minha vida. E aí ligou-se o liquidificador, com a Sara lá no meio. Desde a primeira vez que eu tive Covid, eu comecei a desenvolver um certo tipo de crise de ansiedade, que eu nunca tinha tido na minha vida. Só que era muito esporádico. Então, passava mal uma semana, depois já ficava bem. E foi indo durante todo esse tempo, até o comecinho desse ano, quando eu fiz essa oração ao Senhor. E logo, já nos 12 dias de clamor, eu já comecei a ter muitas crises de ansiedade. E eu ficava noites e noites acordada. Eu não conseguia pregar o meu olho. Eu só chorava. Eu tremia. Eu tinha taquicardia. Eu tinha sensação de desmaio. Era muito horrível. E eu ia conversar com o Johnny. Só que chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. O Johnny já não podia mais me ajudar. Por mais que ele falasse, por mais que ele orasse, por mais que ele ministrasse no meu coração, não tinha mais. Eu não podia deixar ele acordado a madrugada inteira comigo, porque ele precisava ir trabalhar. E eu falei: tá bom, Senhor. Então, o negócio é com o Senhor.
E eu permaneci com crise de ansiedade por quase 6 meses, todas as noites. Era um horror. E eu estava como aquela mulher que tinha acabado de perder o filho e foi em busca do profeta. Chegava na igreja, tá tudo bem? Vai tudo bem. E chegava em casa de noite, já começava tudo de novo o tormento. E num domingo, o Johnny pregou a respeito de Jacó, no vale, quando ele luta com Deus, em busca da bênção dele. Eu falei, tá aí, eu vou tentar essa daí. Alguma coisa vai resolver. Naquela semana, irmãos, eu passei a noite inteira orando até o amanhecer. E eu falava, Deus, eu não deixo você ir enquanto o Senhor não me dá minha bênção. Eu quero a minha cura. Eu sou líder de mulheres. Eu não posso permanecer desse jeito. Como que eu vou ministrar para as mulheres estando nessa situação deplorável? Eu nunca imaginei me ver nessa situação. Nada melhora, não é possível. Tem que ter cura para mim. Tem que ter cura. E eu amanheci aquele dia. Só que as coisas não mudaram. E eu não me lembro se foi na outra semana ou bem próximo daqueles dias. Num outro domingo, o Johnny pregou a respeito de Abraão entregar Isaac, sacrificar a Deus. E tem coisa que a gente não quer, né? Tem coisa que a gente não quer. A gente quer ser curado, mas a gente não quer obedecer. E naquele dia o Espírito Santo me falou assim, eu quero que você sacrifique a mim. Sacrifique. Sacrifique sua saúde. Sacrifique a Lauren. Porque eu estava idolatrando a Lauren. Eu estava idolatrando a minha saúde. Eu não podia pensar na possibilidade de ficar doente. Eu já começava a ficar extremamente louca. E o Senhor falando no meu coração, sacrifica, sacrifica. E eu não posso, como é que vai ficar, o que vai acontecer, como vai ser. E eu ficava mais louca ainda só de imaginar. E na segunda-feira, eu falei, tá bom, Senhor, então prepara uma oportunidade para eu ficar sós com o Senhor na casa. O Johnny foi para a reunião, a Lauren foi para a creche, não sei que cargas d'água meu pai saiu com a minha mãe, e lá estava eu sozinha em casa. Eu me tranquei no meu quarto. E a hora que eu entrei no quarto, já comecei a chorar. Porque eu não queria. Mas eu sabia que eu precisava fazer. E eu falei, tá bom, Senhor. Tá bom. Eu vou sacrificar em obediência. Não porque eu quero, mas em obediência. Por fé. Porque da mesma forma que o Senhor proveu o cordeiro para Abraão, eu creio que o Senhor vai prover o meu cordeiro. E naquela manhã eu fiz uma oração de entrega, de sacrifício da minha saúde, da Lauren. Falei, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Faz o teu querer, a tua vontade. E eu saí daquele quarto transformada. Saí daquele quarto transformada. Logo nos próximos dias eu fui realizar a endoscopia, que eu estava tendo bastante problema no estômago. Eu fiz a endoscopia e indo, né? Senhor, vai na frente, eu sacrifiquei a Ti, eu entreguei a Ti, faz a Tua vontade na minha vida. E deu o diagnóstico, né? Que eu estava com uma esofagite erosiva. Eu precisei fazer um tratamento muito agressivo, eu perdi 8 quilos em 2 meses. Mas, irmãos, mesmo com todo o diagnóstico, e com todo o tratamento, e com toda remédios e tudo, eu nunca mais perdi uma noite de sono na minha vida. Nunca mais. Depois que eu saí daquele quarto, que eu sacrifiquei ao Senhor, a minha saúde, que eu entreguei no altar, a minha saúde nas mãos dEle, e eu disse que Ele podia fazer da minha saúde aquilo que Ele bem entendia, mesmo com o diagnóstico, mesmo com a enfermidade,
eu nunca mais, desde aquele dia, nunca mais fiquei uma noite acordada, eu nunca mais tive taquicardia, eu nunca mais tive tremedeira, eu nunca mais tive suor, eu nunca mais tive nada. O Senhor me curou por meio da obediência. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu gostaria, acredito que agora a Bruna dá o testemunho agora, faltando 4 minutos, ela vai falar atropelando. Vamos esperar, vamos orar na virada, e depois da oração a Bruna dá um testemunho e ela termina o testemunho e a gente despede. Tudo bem para vocês? Amém. Eu falo para vocês, irmãos, faltando esses 3 minutos, tanto envolvendo o testemunho da minha esposa, quanto dos irmãos. Sabe, irmãos, eu falo que eu vejo as coisas de camarote. Porque vem um problema na vida de vocês, é o meu telefone que toca. É o meu WhatsApp que chega a mensagem. Eu sou o primeiro a saber. Ora, pastor, me visita, aconteceu isso. E tem coisas que a minha esposa falou, eu não consigo ajudar. Tem coisas que eu não consigo ajudar. E minha esposa, ela falando aqui e permitindo, a questão da minha esposa, e envolve vocês e me envolve também, existem coisas que é a incredulidade que nos impede. O caso da minha esposa era, eu falava assim, amor, a sua vida, a vida da Lauren está no controle de Deus. Só que a gente quer estar no nosso controle. Não quer colocar nos controle de Deus. A gente quer ter o controle nas nossas mãos. Mas Deus cuida. Deus mostra para nós que é muito melhor estar no controle dele do que no nosso controle. Ou seja, é muito melhor ser um passarinho, sair do ninho e não saber onde vai encontrar o alimento, do que ter o grão já no celeiro, só lá ir buscar e pôr no prato. Porque o passarinho depende de Deus. E nós dependemos daquilo que amontoamos em celeiro. E o Senhor fala, não dependa daquilo que você amontoou. Não está dizendo que não temos que guardar. Está dizendo que não devemos colocar ali o nosso coração. Não podemos pensar que é dali que vai vir o nosso sustento. Porque se vier uma chuva, um raio e queimar tudo, você não vai falar, e agora o que será de mim? Você vai falar, uma oportunidade, uma porta se fechou, outra porta o Senhor vai abrir. É assim que o Senhor trabalha. E esse ano eu acredito que vai ser um ano de milagres também. Milagres. De muita luta. Muita luta, acredito. Mas vocês têm um pastor que não foge de luta. Só não tem um tamanho, irmãos. Chega para mim um irmão daqui da igreja, e fala assim, tem um problema. Eu falei, pode contar o problema. Problemas estão aí para serem resolvidos. Problemas são oportunidades para amadurecer. São oportunidades para aprender e colocar em prática aquilo que aprendeu. Amém? Vamos nos colocar em pé? No meu falta 2 minutos, irmãos. Está adiantado o meu? Porque aquele ali está faltando 5.